Queimação no esôfago, sensação de retorno dos alimentos e até falta de ar podem ser sintomas de refluxo gastroesofágico, doença que atinge 20% da população mundial. Apesar de ser uma patologia crônica, o refluxo não é grave e seus sintomas e complicações podem ser minimizados com alguns cuidados. Como o próprio nome da doença, a doença do refluxo gastroesofágico, o que nós temos que entender é que é o retorno, ou seja, o fluxo a refluxo, de conteúdo gástrico para as porções mais altas do aparelho digestivo. Então o que precisa entender é que a deglutição do alimento não se faz pela força da gravidade. O esôfago tem movimentos. Os movimentos esofágicos fazem com que a comida, a saliva, a bebida, enfim, desça ao longo do esôfago. Eu digo desça quando está na posição vertical. Se você estiver deitado e engolir, também vai. Até o estômago. Na junção, na transição de termina o esôfago, onde começa o estômago, existe um esfíncter, uma válvulazinha que se abre para esse alimento passar. Então, o que é a doença do refluxo? É a falha dessa válvula. Quando essa válvula fica com uma frouxidão, ela não consegue evitar que o conteúdo do estômago retorne ao esôfago. O que você pode fazer para não favorecer o refluxo? Não engordar, comer fraccionadamente, pequenas quantidades, em intervalos de tempo menores, evitar o jejum prolongado, evitar o estresse. Outros fatores de melhora, dormir não na horizontal, dormir com a cama um pouco elevada. Qual a diferença do refluxo em adulto em relação ao refluxo em criança? A doença do refluxo existe em qualquer faixa etária. Na criança, o refluxo é, como dizer, congênito. O adulto pode nascer, a criança pode nascer com refluxo, passar uma boa parte da vida sem ele e o refluxo retornar com a idade. Por que a doença é mais frequente quando a pessoa está deitada? Um indivíduo na posição deitada, os fluidos correm para o lado que for mais fácil, né? Qualquer fluido. Água do rio, do mar ou da lagoa. E aqui no caso, o indivíduo deitado, o fluxo para cima, o fluxo para as regiões superiores, ficará mais fácil se ele estiver deitado. Quando a pessoa está estressada, favorece também o refluxo? Se você tiver refluxo, com certeza o estresse vai piorar. Porque a doença, quando você está com estresse, fatalmente haverá aumento da secreção ácida do estômago. Havendo mais volume dentro do estômago, haverá mais volume para refluir. Estresse não é causa de refluxo, mas sem dúvida nenhuma ele favorece muito e ele prejudica muito quem tem refluxo. Quando que a cirurgia é indicada? E hoje eu atendo 50 pacientes com refluxo por semana e opero 2, 1, 3, conforme a semana. A imensa maioria dos pacientes se favorece com o tratamento clínico, que está baseado em medicamentos extremamente eficazes, associado a medidas comportamentais e dietéticas. A cirurgia é reservada para 2 tipos de pacientes. Quem tem essa doença deve fazer uma endoscopia, porque o esôfago fica com uma doença chamada esofagite, uma inflamação química que o ácido provoca. Se essa esofagite está progredindo, o paciente deve ser operado. Existe um outro tipo de paciente que também é operado. Ele, paciente, sabe quanto a doença prejudica a sua qualidade de vida. E muitas vezes ele diz, doutor, se eu dormir com a cabeceira elevada, se eu me restringir de tudo que eu gosto, se eu emagrecer, se eu ficar calmo, se eu comer de 3 em 3 horas, se tem tanto cis, que ele fala, isso está prejudicando a minha qualidade de vida. Opto pela cirurgia.